Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite e aqui é o Além da Tecnologia e eu estou construindo em público a Maria, a assistente financeira que tem o objetivo de facilitar a gestão financeira de famílias e pequenos negócios. Nesse processo de construção eu estou usando bastante IA também, não só construindo uma IA para poder ajudar ali nessa parte financeira, mas também utilizando bastante na construção. E hoje eu quero fazer um vídeo rápido mostrando sobre o OpenAI Codex, que é esse que está aqui na tela, porque é uma ferramenta que está me ajudando muito. Existem algumas tarefas dentro ali do desenvolvimento que são tarefas que demandam tempo, coisa que eu não tenho atualmente, porque eu estou, além de desenvolvendo esse projeto, estudando bastante essa parte de IA, ainda tenho o meu trabalho, ainda tenho as coisas da vida acontecendo, e utilizar ferramentas que otimizem minha produtividade me ajuda bastante. Isso aqui é uma que merece muito destaque, porque aqui a gente consegue fazer com que esse agente deles, que eles falam, Software Engineering Agent, que ele realize algumas tarefas, abra por request no GitHub e a gente só avalia o código, vê se está tudo certo, faça os testes localmente e já junta na versão final do projeto, né? Já faz o merge ali com o master. E, cara, isso aqui tem ajudado bastante. Ele tem tanto a opção na interface, que é o que eu vou mostrar aqui agora, tanto a opção de rodar dentro da linha de comando ali, no terminal, e a gente consegue ir fazendo solicitações, o que torna essa ferramenta aqui bem poderoso. Esse codex aqui, que roda dentro da interface do ChatGPT, para quem tem o ChatGPT, ele aparece ali do lado, posso mostrar daqui a pouquinho, ele funciona simplesmente com a assinatura do Plano Plus. Já esse aqui, que é a parte do CLI, para poder rodar na linha de comando, ele funciona com uma chave de API e tal, então você não precisa ter a assinatura, mas você tem que pagar pelos tokens que você usar ali na chave de API. Como eu faço a assinatura do ChatGPT Plus, para mim usar na interface faz muito mais sentido, que eu economizo uma grana não usando os tokens pela chave de API, né? Bom, e o que eu tenho feito usando essa ferramenta, por exemplo? Vou dar um exemplo de uma tarefa em que eu tive que fazer a autenticação com o Notion, porque inicialmente a Maria, essa assistente financeira, ela vai utilizar informações que estão dentro do Notion. Então o usuário ele vai iniciar o processo ali de autenticação, ele vai clicar na quais páginas ele vai liberar e a minha aplicação, a Maria, né, ela vai receber essas informações ali certinho, qual que é o ID, qual que é o access token daquele usuário, que é o token de acesso ali que permite que a IA acesse o Notion para poder ler as informações, permite que eu leia alguns dados ali, que faça operações dentro do Notion da pessoa, dentro das páginas que ela permitiu, né? Não é todo o Notion, não é todo o Workspace, é só apenas dentro do template que eu disponibilizar ou as páginas que a pessoa selecionar. Mas para isso eu preciso desse processo de autenticação, né? O que eu fiz foi desenhar todo o processo de autenticação, tudo que eu queria que fosse feito. Então, eu fiz as configurações ali na parte de Notion, ali a documentação, escrevi ali mais ou menos o que eu tinha que fazer, coisa que eu sempre faço normalmente, coisa que eu recomendo, não só para tarefas de engenharia de software, mas qualquer coisa que você tem que fazer que exige um pouco mais de complexidade ali. Não que fosse uma tarefa mega complexa, né? Mas é legal você escrever o que tem que ser feito passo a passo. Por exemplo, eu tinha que além de habilitar uma integração pública ali na configuração do Notion, eu tinha que montar um URL, um endpoint que ia receber essa autenticação, eu tinha que validar as informações que foram recebidas, tinha que acessar um endpoint que o Notion disponibiliza para poder pegar o token do usuário, tinha que salvar essas informações do banco, tem que fazer a leitura de quais databases que aquela integração me permitia fazer para poder salvar isso e ver se estava tudo certo para o meu agente de AI financeiro funcionar corretamente, né, a Maria. Então tinha um passo a passo muito claro ali do que deveria ser feito. De certa forma, uma tarefa nível intermediário, não é uma tarefa extremamente básica, porque a gente tem que acessar uma API externa, mas também não é uma tarefa tão difícil, porque é basicamente acessar uma API externa, criar um endpoint e receber uma informação, acessar uma API externa, criar uma migração de banco de dados ali, nada muito complexo também. E eu usei o próprio ChatGPT também para poder me ajudar a organizar as ideias, para poder descrever isso. E joguei isso dentro do Codex e fiquei impressionado com o resultado. Foi uma das primeiras tarefas maiores assim que eu pedi para poder fazer e ele conseguiu dar conta muito bem, sabe? E isso aqui tem ajudado a aumentar a produtividade bastante. Eu estou num momento do projeto em que eu preciso organizar as tarefas, as features, entender quais são as prioridades, e a partir do momento que eu fizer isso, vai ter muita coisa que eu vou delegar aqui para dentro. Porque de acordo com o que o projeto vai crescendo, você vai recebendo insights, algumas pessoas vão testando, e algumas ideias vão surgindo, e é bom a gente registrar isso, ter prioridade. E agora é interessante que eu também detalhe como que isso deve ser feito, porque tarefas de nível complexo, de complexidade mais média para baixo, assim, eu posso simplesmente delegar para o Codex. E como que é a interface dele, né? Aqui é
a parte do CLI. Aqui é o meu Codex, né? O que eu tenho feito. Aqui, basicamente, tem alguns testes e essa tarefa aqui de implementar o endpoint de autenticação com o Notion. Ele aqui está com o endpoint aberto ainda, mas eu já fiz esse merge. Aliás, é que eu fiz o merge em outra branch, então acabou que esse aqui ficou em aberto mesmo. Mas aqui ele vai e executa tudo que eu pedi. Então aqui eu mandei um texto de referência para poder fazer a implementação, falei que ele tinha que focar na parte do endpoint, e aqui ele fez, alterou meu .env, fez alterações aqui no projeto. Eu acho que não vale muito a pena ficar mostrando essa parte de código aqui, mas basicamente ele fez a implementação do endpoint, fez a conexão, criou a migration que eu precisava que fosse criada, e criou o fluxo de maneira quase 100% da maneira que eu queria. Eu ainda tive que acessar a branch, porque na forma como ele funciona, aqui embaixo dá para poder ver, ó, ele cria uma branch para poder fazer até o pull request no GitHub. Eu acessei ela localmente, fiz os testes que eu queria fazer, tive que fazer alguns ajustes, sim, mas com certeza eu gastei muito menos tempo do que se eu tivesse feito tudo do zero, sabe? Assim, tarefas de nível médio para baixo, sabe? Eu acho que se eu pedisse alguma coisa mais complexa, eu ia com certeza gastar mais tempo testando e refatorando o que ele tivesse feito do que eu mesmo fazendo. Mas esse tipo de tarefa, assim, criar um endpoint que recebe alguma informação e realiza alguma lógica, ele funciona muito bem. E aqui eu consegui fazer essa integração e tá rodando. Tá em aberto aqui, como eu disse, porque acabou que eu não fiz o merge com o master, que é aqui, mas eu fiz a branch com outro branch de development. Quando a gente vai descrever a teste aqui, a gente pode selecionar qual que é o projeto que quer. No caso aqui eu só estou conectado no Maria, que é o agente. A branch eu quero que ele faça a conexão. Aqui tem a main, não é master, mas é main. E a development, que é a branch atual. E aqui todas as outras branches de testes que eu fui fazendo e tal. Fui vendo se ele conseguia mexer aqui com a parte do versionamento do banco de dados, a variável de ambiente. Tinha uma parte que eu estava testando aqui, ver o que ele falava em relação a alguns erros que estava tendo na VPS para poder subir o Docker e tal. Mais coisas de teste mesmo. A primeira tarefa oficial que eu fiz foi essa daqui. Um ponto importante de destacar é a comparação do Codex com outras ferramentas, como o Cursor, por exemplo. Lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem o Cursor, e é bem interessante, ele funciona muito bem, principalmente agora que o modelo da OpenAI, o O3, ele baixou o preço e ele está acessível fora do Max do Cursor, né? Quem usa o Cursor sabe que tem algumas diferenças lá entre os modelos, e o O3 era muito caro para poder ser usado. Hoje ele está um pouco mais barato e a gente consegue utilizar ele para poder fazer algumas tarefas. E assim, o O3 é bem poderoso, a gente consegue fazer muita coisa com ele, só que a diferença dele pro Codex, né, é que no Codex a gente consegue delegar as tarefas, descrever elas e deixar ele fazendo por conta própria. Eu posso estar na academia e simplesmente pelo aplicativo do ChatGPT no celular eu já consegui dar um andamento em alguma tarefa. No Cursor, não. No Cursor depende da gente ali usando e o processamento é na própria máquina, a execução das coisas é na própria máquina. O que é bom ali na hora que a gente está desenvolvendo, né, para poder tirar dúvida, por algumas coisas parecerem executadas, mas perde um pouco daquele ponto de executar uma tarefa do início ao fim. O Codex, ele realmente executa a tarefa, abre o pull request e você avalia. O Cursor é meio que um auxiliar ali no momento que você está desenvolvendo a tarefa. E outro ponto que eu também, para não usar o Cursor, é que nesse projeto pessoal, né, no ambiente pessoal, como eu disse, no trabalho a gente usa, é que o Cursor seria mais $20 de assinatura, né? E já que eu já pago o ChatGPT, o meu computador pessoal é um macOS, então tem a integração do ChatGPT com alguns aplicativos do Mac, então o próprio VS Code, por exemplo, o ChatGPT consegue ler a minha tela do VS Code, já vê meu código, já consegue fazer sugestões, aplicar alterações. Então funciona até bem, sabe? Pra eu não ter que gastar mais $20 de assinatura. Mas são ferramentas diferentes, acho que dependendo do contexto, quem tiver dinheiro para poder pagar os dois, eles são complementares, pode funcionar usando as duas, mas eu acho que no meu caso, no meu contexto, eu estou dando prioridade para usar as coisas da OpenAI, o Codex e o ChatGPT ali integrado ao meu sistema, que eu acho que funciona muito bem, sabe? Bom, aqui eu deixei o repositório, que é basicamente como que ele funciona na CLI, né? E, cara, isso aqui funciona bem legal também. O único ponto negativo é o que eu falei no início do vídeo, né? Ele precisa que você passe uma chave de API para poder fazer as alterações. E no meu caso, que já pago o ChatGPT, eu acho que não compensa muito, que dá uma economizada. Mas isso aqui é bem legal também, porque você localmente pode executar aqueles comandos, pedir tarefas e tal.
e ele vai funcionar, ali a gente pode selecionar a branch, né? No caso, ele vai usar a branch que você está usando, e funciona bem, tá? Gostei bastante ali, fiz poucos testes, mas rodou legal. Aqui ele tem esse GIF mostrando exatamente como é que ele funciona, uma tabela aqui de contexto, também poder explicar, mas é bem intuitivo, assim, uma configuração, de certa forma, bem simples de ser feita. Bom, e basicamente era isso que eu queria mostrar hoje. Eu tô desenvolvendo o projeto, ele tá andando. Teve um tempo aí que eu foquei mais na parte do código mesmo, tanto que não gravei os vídeos que eu tinha planejado, mas a ideia é que organizar essas coisas para poder ter os dados aqui. E depois eu fazer alguns outros vídeos falando sobre a parte de organização do próprio projeto, funcionalidades, a parte de selecionar as pessoas para poder testar, de como que eu estou fazendo para poder organizar o roadmap, enfim, tem várias ideias na minha cabeça, inclusive coisas não diretamente relacionadas ao projeto também. Mas aí são os vídeos que eu quero fazer no futuro. É isso, muito obrigado, até mais.